Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você que está agora acompanhando-nos através de uma das nossas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook. Que Deus possa derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Espiritualidade Centrada no Outro. Mas antes de prosseguirmos, eu quero convidar você e toda a sua família, aqueles que estão reunidos com você agora em sua casa, a fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Deus eterno e poderoso, eu quero nesse instante agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Oro, Deus, para que a tua palavra vá ao encontro daqueles que estão neste momento ouvindo-a, que o Senhor Deus possa falar com estas vidas. E oro ao Senhor para que diminua eu, cresça o Senhor, para que eu seja tão somente um instrumento do Senhor para divulgar, fazer ouvida a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de nossa mensagem de hoje é: encorajai-vos uns aos outros em tempo de pandemia. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos irmãos de Tessalônica, orienta-os que continuassem se exortando e edificando-se uns aos outros, como eles já vinham fazendo. A palavra exortar do grego é parakaleo. Ela é formada pela preposição para, mais o verbo kaleo, que significa chamar, significando, desta forma, chamar de lado. Ela é usada com o sentido de encorajar, animar, consolar, mostrar o caminho correto. Parakaleo ocorre quando você chama uma pessoa de lado para ajudá-la. Paulo está orientando os irmãos a fazerem isso uns aos outros. Acredito que essa orientação de Paulo é muito pertinente a nós hoje, que vivemos em tempo de pandemia. A prorrogação da quarentena, anunciada pelo governador Dória algumas semanas atrás, só confirmou que estamos diante de uma realidade assustadora e inusitada a todos nós. Acredito que a humanidade nunca viveu algo semelhante a essa experiência. Cidades sendo fechadas, fronteiras fechadas, praias proibidas e igrejas fechadas. Todos os dias, o número de mortos pelo coronavírus, ou Covid-19, vem aumentando, apesar de todos os esforços do governo. Recentemente, os jornais anunciavam que os países que começaram a flexibilizar a quarentena, numa tentativa de voltarem à normalidade da vida, tiveram um aumento de mortes e de pessoas contagiadas pelo coronavírus. Ainda não temos uma vacina para pôr fim a essa epidemia, mas acredito que em breve, com a graça de Deus, a teremos. O coronavírus tem causado estragos não só na saúde de muitos, mas também na economia de muitas nações. E claro, com isso levando muitas famílias à falência, à perda total de seus rendimentos.
O coronavírus também tem causado estragos na vida emocional de muitas pessoas, devido a diversos fatores, entre eles a perda de parentes, de seus negócios, de seus empregos, e talvez a perda da própria esperança, pois muitas dessas pessoas que vivenciaram essas diversas perdas se encontram agora desmotivadas a continuarem vivendo e lutando diante de um futuro incerto e inseguro, como que tem sido apresentado até este momento. A pergunta é: como nós podemos nos encorajar uns aos outros diante este quadro de epidemia avassalador? Acredito que a resposta para essa pergunta se encontra no próprio contexto e experiência vivida pela igreja de Tessalônica. Vejamos o contexto em que viviam os irmãos da igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária e um entroncamento de importantes vias do Império Romano. Consequentemente, era também um importante centro comercial, por onde circulavam pessoas de diferentes origens. Para sua colonização, os romanos levaram para a cidade pessoas das mais diversas origens, ítalos, sírios, egípcios e judeus, com o fim de desenvolverem a cidade. Tessalônica tinha um governo próprio e desfrutava do status de cidade livre. Em troca, porém, devia provar fidelidade ao imperador romano. Portanto, anunciar a Cristo como Senhor em Tessalônica era tido como um ato de infidelidade ao imperador romano. A fundação da comunidade cristã se deu por volta do ano 50 depois de Cristo, através do ministério de Paulo e Silas. Neste tempo, Tessalônica já era a cidade mais importante da província da Macedônia e sede do procônsul, o governador romano. Paulo pregou por 3 sábados consecutivos na sinagoga da cidade, conforme você pode ler em Atos, capítulo 17, no verso 1 e 2. Alguns judeus foram persuadidos por Paulo a se unirem a ele. Contudo, parece que a sua pregação encontrou maior acolhida entre os gregos. A comunidade cristã se firmou vivendo na fé e no amor, mantendo viva a esperança, embora se encontrasse num ambiente muito hostil. O risco era de que muitos viessem a se afastar, em consequência da pressão exercida pelos grupos judaizantes e por grupos sociais que preferiam não dar espaço a eventuais suspeitas com relação à fidelidade a Roma. Paulo e Silas foram forçados a deixar a cidade às pressas, em razão das denúncias contra a sua atuação, conforme você pode ler em Atos 17, do verso 6 ao 10. Ciente destas dificuldades, Paulo, passado algum tempo, enviou Timóteo para ter notícias sobre os tessalonicenses e para então encorajá-los, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Ao regressar, Timóteo trouxe boas notícias a respeito da perseverança e fidelidade da pequena comunidade. Porém, algumas dúvidas perturbavam seus membros. Os tessalonicenses desejavam saber o que aconteceria com aqueles que já tinham morrido quando Cristo voltasse. Possivelmente, muitos deles morreram como mártires. Além disso, havia uma inquietação quanto à expectativa escatológica. Alguns deles já não produziam mais nada, não trabalhavam por causa da expectativa de que Jesus voltasse naqueles dias.
E estes irmãos ociosos, membros da comunidade local da cidade, acabaram por se tornarem pesados para os demais irmãos. E por isso, eles se tornaram alvos da repreensão do apóstolo Paulo. Assim como os tessalonicenses, penso que hoje também vivemos dias de ansiedade pela volta de Jesus. O coronavírus, ou chamado Covid-19, e a inusitada ocorrência que ele trouxe, tem promovido uma preocupação no meio cristão com relação à volta de Jesus. Muitos estão se perguntando, será que este é o tempo que Jesus estará voltando? É nestes dias que Jesus está voltando? Recentemente falei sobre isso em uma das nossas mensagens e também em nosso programa semanal de quarta, nosso programa Conectar. Os cristãos de Tessalônica também estavam preocupados com suas vidas, pois experimentavam perseguições fortíssimas da sociedade tessalônica. Muitos deles perdiam a vida por causa de sua fé. Outros perdiam seus negócios, perdiam seus empregos, suas famílias, pois estes passavam a serem rejeitados pela sociedade de seus dias. Ainda outros choravam pelos parentes que foram mortos pela perseguição. Por razões diferentes, viveram experiências semelhantes à que vivemos hoje com o coronavírus. Incertezas com relação ao futuro, insegurança quanto à vida presente, profunda tristeza com a morte de parentes e amigos, e também um profundo desânimo por ver seus negócios falindo e nada poderem fazer. E diante disso, afirmo novamente que as palavras do apóstolo Paulo se faz relevante para os nossos dias atuais. Portanto, vamos olhar com mais atenção o que Paulo está nos ensinando. O ensino de Paulo aos irmãos de Tessalônica era que a nossa vida está em Cristo. Veja então, novamente comigo, o verso 11 do capítulo 5. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O verso 11 começa com a palavra por isso, em algumas versões, portanto, que é uma conjunção coordenativa conclusiva. O que significa que o verso 11 é uma conclusão dos versos anteriores, mais precisamente dos versos 9 e 10. Vejamos então o que diz os versos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Os irmãos de Tessalônica pareciam compreender que morrer antes de Jesus voltar era, de certa forma, desvantajoso em relação aos que estivessem vivos. Alguns pareciam demonstrar um certo medo de serem pegos também de surpresa por Jesus quando este viesse novamente em glória. Paulo, diante disso, busca confortá-los e encorajá-los, afirmando que eles não haviam sido destinados para a ira, mas pelo contrário, para receberem a salvação por meio de Jesus Cristo. De forma que, quer estivessem acordados, ou dormindo, e dormindo aqui significa mortos, eles já estavam unidos a Jesus Cristo. Isto significa dizer que, quer você esteja vivo ou morto quando Jesus voltar, você já está unido a Ele. Você e eu
fomos destinados em Jesus à salvação. Isso significa que fomos destinados em Jesus à vida eterna, a uma vida eternamente de paz, de alegria, de justiça, de saúde plena, de vigor pleno, de abraços plenos, de amor pleno e de plena comunhão com Deus. Portanto, você não deve viver com medo da volta de Jesus. Se ela ocorrerá nesses dias, quando você ainda estiver vivo, ou se ocorrerá daqui a alguns anos, quando você não mais estiver presente neste mundo. Os que morreram, ou que vierem a morrer em Cristo antes de sua volta, já estão unidos a Ele. Uma vez que já estavam unidos a Ele, enquanto ainda estavam vivos. Logo, aqueles que amamos, e que partiram desta vida, seja por causa do coronavírus ou por uma outra razão qualquer, mas que partiram escorados, alicerçados em sua fé na pessoa de Jesus Cristo, estão com Ele na glória. Quanto a nós, que estamos vivos e que vivemos em Cristo, estamos igualmente unidos a Jesus. A morte nos separa do corpo físico em que habitamos hoje, mas não nos separa de Jesus Cristo. Nada mais pode nos separar de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo afirma esta verdade ao escrever aos irmãos de Roma. Eu quero ler este texto com vocês, Romanos, capítulo 8, verso 37 ao 39. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esta é a certeza que todos nós cristãos precisamos ter em nossas mentes e corações, principalmente neste tempo de coronavírus, de pandemia. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo é que não importa os infortúnios que a vida aqui possa nos causar, eles não têm o poder de nos separar do amor de Jesus Cristo. Não importa as ações que anjos ou demônios realizem neste mundo presente, elas não podem nos separar do amor de Deus. Eles podem causar terremotos, epidemias, a falência de nossos negócios e até mesmo realizarem coisas extraordinárias como a que estamos vivendo nesta pandemia. Mas nada que façam pode nos separar do amor de Jesus Cristo por nós. Cristo agora habita em nós por meio do seu Espírito e nada mais pode nos separar desta verdade. A nossa vida está em Cristo, a vida de Cristo está em nós. Este é o grande mistério. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não importa se no final desta epidemia estaremos vivos ou dormindo, pois a realidade é que em Cristo estamos vivos para sempre. Por isso Paulo diz: quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos para Cristo. No fim de tudo, não importa se viveremos na prosperidade ou na pobreza, assim como não importa se morreremos na prosperidade ou na pobreza, mas o que importa é que vivamos e morramos em Cristo, porque os que viverem e morrerem nele estarão unidos a Ele para todos sempre. Essa certeza é também a esperança que deve nos mover todos os dias.
Essa mesma certeza e esperança nós devemos trazer à memória de nossos irmãos. É dessa forma que nos encorajaremos uns aos outros, em meio a todas as adversidades causadas pelo coronavírus em nossos dias. Concluo essa reflexão lembrando a você que os irmãos de Tessalônica enfrentavam dificuldades parecidas com as que enfrentamos hoje, devido ao coronavírus e com relação ao amanhã. Eles não tinham certeza se estariam vivos no outro dia devido às perseguições. Viviam com medo de serem mortos ou de que alguém próximos a eles viessem a morrer. Eles não tinham certeza se teriam o que comer, pois a sociedade os rejeitava e não queriam fazer negócios com eles. Não tinham certeza se teriam onde morar, pois poderiam ser expulsos da cidade como foram Paulo e Silas. Entretanto, Paulo os encorajou, lembrando-os de que não importava se viveriam ou se morreriam neste tempo presente, mas que se mantivessem firmes na fé em Cristo Jesus, pois vivos ou mortos, estariam para sempre com Ele em sua glória e em seu reino. Assim como os irmãos de Tessalônica, talvez você esteja precisando de encorajamento hoje. Assim como eles, você pode estar enfrentando dificuldades com relação ao amanhã, vivendo de maneira ansiosa, cheia de medo. Medo de que o coronavírus possa levá-lo à morte, ou quem sabe alguém de sua casa possa vir a morrer. Possivelmente você esteja preocupado se terá que pagar as contas de amanhã, ou como comprar o alimento para a sua família hoje. E talvez até mesmo com medo de não ter mais onde morar. A verdade é que neste momento de epidemia, todo mundo está precisando de encorajamento. Todos nós precisamos que alguém nos chame de lado e em um determinado momento nos encoraje a continuarmos caminhando com fé no amanhã prometido por Deus. É isso que pretendo fazer neste momento, chamar você de lado e no nome de Jesus encorajá-lo. Chegue mais perto. Abra bem seus ouvidos, pois quero falar com você. A vida é curta e passageira. Portanto, viva sua vida com temor a Deus. Viva submisso a Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois só nele você tem a vida eterna. Viva cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Aproveite o hoje para amar os que estão próximos a você e também aqueles que estão distantes, como se fosse sua última oportunidade de amá-los. Seja generoso com as pessoas. Divida o que você pode dividir. Não viva ociosamente. Trate todas as pessoas com respeito. Não desperdice seu tempo com informações irrelevantes e inúteis. Não se torne pesado para os de sua casa, para os seus irmãos na fé. Pelo contrário, seja alguém proativo. Viva todos os dias pronto para responder a Deus a respeito de todos os seus atos e escolhas diárias. Viva com responsabilidade e não use da fé para viver de forma inconsequente, insensata. A fé não te dá o direito de ser tolo e arrogante. A fé não te faz imune aos sofrimentos, às doenças, às crises e nem às epidemias deste mundo. Mas a fé em Jesus te capacita a enfrentar os sofrimentos, as doenças, as crises e epidemias com lucidez e coragem que só
pode ter quem crê na existência de um Deus soberano e criador de todas as coisas. Por fim, quero dizer novamente, viva cada dia como se fosse o último dia de sua vida, mas viva com a certeza de que não será. Pois em Cristo a morte já não existe mais. Portanto, viva sonhando e construindo um amanhã melhor para você e para todas as pessoas, até que nos encontremos com Jesus, quer estejamos acordados ou dormindo. Deus te abençoe. Deus amado e eterno, eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra. E oro, Deus, para que essa palavra possa verdadeiramente encorajar aqueles que a estão ouvindo. Que eles possam perceber que quer vivos ou dormindo, estarão sempre unidos ao Senhor. De que a morte já não é mais parte de nossa história. Porque ainda que venhamos a dormir, deixar este corpo, estaremos para sempre vivos com o Senhor. Que o Senhor Deus possa também levar conforto a cada irmão, irmã, a cada ouvinte que está ouvindo agora esta palavra, para que estes possam viver na certeza de que o Senhor está ao lado deles, presente com eles todos os dias de suas vidas, e que a sua presença é a única coisa que nós precisamos, de fato, Deus. Que a tua bênção seja sobre todos que estão conectados conosco neste dia. Que a tua bênção seja com todos que ouvirem esta mensagem, em qualquer momento, em qualquer tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.